Olá, meu nome é Carlos Eduardo. Olá, meu nome é Fábio. Olá, meu nome é José Henrique e esse é o nosso trabalho de laboratório de banco de dados que a gente faz com a professora Vanessa. Bom, basicamente o trabalho tem que fazer uma aplicação que tenha no mínimo um CRUD e que faça uso de um banco de dados relacional. A gente escolheu o domínio de controle financeiro e, falando por cima, o usuário ele consegue gerenciar as transações, as contas dele, enfim, a gente vai mostrar mais durante o vídeo. Então, para as tecnologias utilizadas, a gente utilizou o Next.js para framework de front-end, a gente utilizou o Node para back-end, o Prisma para interação com o banco de dados e o Postgre para banco de dados relacional. Ainda entrando nesse quesito do banco de dados, a gente tem aqui o esquema relacional. O esquema relacional, ele traz consigo as tabelas de usuário, contas, transações, transações logs, transação para categoria, categoria de transação e perfil de configuração. Bom, É isso. dentro do SGBD a gente vai ter um gatilho que ele vai executar a função log transação. Essa função só vai ser executada quando o usuário fazer uma inserção, um update, um delete na transação, na tabela transação. E ele vai jogar os dados dentro da tabela de log. Então, puxando aqui a tabela de log, a gente vê os seguintes atributos: ID, a operação, a descrição, a data que foi feita essa transação, quem fez a transação e o usuário. Bom, agora vamos falar o passo a passo para você rodar a aplicação. Primeiro você tem que clonar o repositório da professora Vanessa, que é o Docker, é o nosso container. Dentro dele tem todo um passo a passo de como você vai instanciar na sua máquina. É importante seguir o passo a passo e inserir a porta 5432, senha Postgres, login Postgres, para poder bater com a aplicação. Após você instanciar, rodar o container, você vai clonar o repositório do projeto. Dentro dele também tem todo um passo a passo de como você vai rodar ele. E para isso você tem que ter um editor de códigos, eu estou usando o VS Code. Feito o clone, você tem o README do projeto para você entender o passo a passo. E aí você tem que ter instalado na sua máquina o Node para poder rodar. E aí você vai dar um npm install para instalar todas as dependências do projeto, acessar a pasta empresa app, tem todo o passo a passo. Feito isso, você vai rodar o Prisma, que a gente vai estar explicando logo a logo, e você vai dar um npm install para rodar a aplicação e ela vai gerar o localhost. Agora o Cadu vai falar um pouco dos nossos models que a gente criou utilizando o Prisma. Então, dentro do tem esses módulos, que são os módulos de usuário, que a gente consegue ver durante o esquema relacional também. Temos o módulo conta, o módulo de transação, o módulo de transação log, o módulo de transação categoria, para categoria no Transação caso, para categoria. isso, e a categoria transação. E o módulo de perfil de configuração. Continuando, após você dar um npm run dev, você vai rodar a aplicação. Quando você rodar a aplicação, ele vai jogar você para o localhost. Mas antes a gente vai estar mostrando que a gente começou a fazer a parte do front-end, só que por conta da correria das provas a gente não finalizou, mas a gente deu início. Vou estar mostrando como ficou o inicial. Você consegue cadastrar o usuário. E no controle financeiro, você teria meio que um dashboard para você ver as suas transações de entrada e saída, selecionar a conta e saber em relação àquela categoria o quanto você está gastando. Essa seria a nossa ideia em relação ao projeto. Agora a gente vai estar testando em relação aos CRUD, as rotas de post, get. Então quando você acessar o localhost na porta 3000, você vai poder acessar o Swagger. Esse Swagger é a documentação da API. Bom,
Então, basicamente, falando por cima, né, olhando esse Swagger, vocês vão ter os métodos post, get, put e o delete, que é o CRUD, basicamente, né? O post vai ser para você enviar dado, o get vai ser para você pegar um dado, o put vai ser para editar um dado e o delete, obviamente, para deletar. Acho que faz sentido começar por usuário, né, já que para realizar todas as outras operações do sistema, você tem que ter já uma conta cadastrada de usuário. Então, o Fábio está mostrando, né? Tem o método get, que seria tipo equivalente a um select. Tem o put, o post, né? Como eu falei. Aqui foi criado um novo usuário dentro do banco. Então, Dá até pra fazer um get e mostrar o usuário, né? sim, é o ID 4 foi criado. Não tem nenhuma Isso. conta associada a ele. Bom, é possível você poder editar algum dado em relação ao usuário. Por exemplo, o último usuário que a gente inseriu foi o ID4. A gente pode puxar ele, alterar, por exemplo, o e-mail, teste por teste aqui, o nome de usuário, e ele vai alterar. Quer falar, Zé, essa parte ou não? Não, acho que de usuário deu para entender bem, assim, né, sobre as funcionalidades. Acho que dá para ir para perfil de configuração agora. Tá, só vou excluir ele. E, boa, dá para excluir. Fazer até um outro get para confirmar que excluiu tudo. Beleza. Certinho, né? Então, perfil de configuração. O que que é o perfil de configuração? É basicamente para definir qual moeda e se ele vai querer receber uma notificação ou não. E é interessante falar que, tipo assim, tem que ser associado a um usuário. Então, tipo assim, cada usuário vai ter apenas um perfil de configuração. Se a gente for olhar no modelo relacional, a gente consegue ver isso. Dá para seguir a mesma linha que a gente fez em relação ao usuário, mostrando o post, o get. O que você acha, Fábio? Ah, dá pra fazer, mas aí teria que ter um, que nem aqui, ele já cria um perfil de configuração, então não tem como. Ah, sim, já é atrelado a um usuário, né? Então acho que dá para fazer um get, não? Não, dá pra fazer um post aqui, por exemplo, por ID 10. Não tem um ID cadastrado lá com esse ID. Não tem usuário, então se eu Uhum. mandar, ele já faz essa validação. O usuário não foi encontrado no banco. Hum, certo. Então acho que dá para partir para o próximo, que seria a categoria, né? Uhum. A categoria, ela é basicamente para você associar uma transação. Então, tipo, você vai dar uma justificativa para a transação. Ah, combustível, alimentação, enfim. O Fábio adicionou combustível no get, dá para ver que já está aí. Tem o ID certinho. Vamos atualizar ele por sem acento, só pra mostrar? Dá para por outra coisa, trocar combustível por. Acho Gasolina, que o ID era 4 na real, Fábio. ID4, então vamos por gasolina. Foi alterado. Gasolina, certinho. Acho que dá para passar para contas também agora. Uhum. Se a gente for olhar no modelo relacional, a gente pode ver que um usuário ele pode ter mais de uma conta, né? Então, vai seguir a mesma lógica. Vai ser um CRUD em relação às contas do usuário. Deixa eu só verificar se não tem nenhuma conta associada. Só tem uma conta só. Uhum. Então vamos criar para esse mesmo ID, vamos por 2.000 de saldo. E vamos falar aqui, ó, instituição Nubank. Nubank, Pronto, foi criado. A gente pode olhar para verificar. Esse, certinho, né? aham. Uhum. E tem transações também, né? Que em transação a gente tem que passar algumas informações, né? Que vão ser, no caso, o ID, qual que é a conta, se é entrada ou saída, e a categoria que a gente falou antes, que é a justificativa da transação. Justificativa, entre aspas, da E a, transação, né? e a transação, você pode associar ela a mais de uma categoria. Que nem aqui tem mais de uma categoria associada a ela. Sim.
Tem o log, se você quiser falar um pouco sobre, Fábio. Então, eu acabei de fazer uma inserção. Então, eu fiz uma transação na conta do ID 2, no valor de 150. Eu teria que ter mostrado qual que era o valor que tinha na conta, né? Porque ele já tira, ele já faz a subtração ou a soma, Uhum. dependendo se é entrada ou é saída, entendeu? Mas aqui, feita a transação, ele tem que jogar para a tabela de log. E fazendo um get aqui na tabela, você consegue ver, ó, quem fez a transação, qual o ID da transação, a operação, o horário e a descrição. Então esse seria o nosso log. Este foi o nosso Sim. trabalho. Acho que é isso em relação. Tem mais alguma coisa, Zé, para falar? Acho que não, acho que ficou nisso. A gente mostrou o Prisma, né, para criar o banco, a gente mostrou funcionando com o Swagger, mostramos o modelo relacional, como é que funciona o Trigger. Você Acho que foi pode fazer, basicamente isso o trabalho. você pode fazer o teste também pelo Postman também. Fica a critério da pessoa querer testar as rotas da aplicação. Que nem aqui, ó, usuários, para listar os usuários. Ele traz os usuários, entendeu? É isso, esse é o nosso trabalho. Obrigado a todos.